Olá, vou contar uma história que aconteceu quando eu era muito pequena. Eu tinha no mínimo 2 anos e a minha irmãzinha era recém-nascida. Minha família e eu morávamos no interior de Minas Gerais. Aqui tem um centro histórico onde muitos escravizados foram mortos nessa região. Tem uma casa muito antiga, da época colonial portuguesa. Meus avós compraram essa casa, mas antes passaram por lá vários moradores e um deles eram 2 irmãos, segundo o que as pessoas contam. Na época, os pais deles morreram e a herança da casa foi dividida entre eles, mas um deles tinha esposa e filhos. Por isso, o que tinha esposa expulsou o irmão da casa, deixando ele sem ter para onde ir. Com muita raiva e se sentindo injustiçado, o irmão que foi expulso resolveu dar fim na vida do seu irmão, na esposa do irmão e nos 2 sobrinhos que eram crianças. Após ter matado seu irmão, a cunhada e os sobrinhos, esse irmão pegou várias coisas de valor e fugiu para outra cidade. E lá, ele gastou tudo com bebidas, luxos e mulheres. Mas o arrependimento tomou conta dele e ele acabou tomando veneno por se sentir culpado. Passado alguns anos, os meus avós compraram essa casa, pois estava com um valor muito bom para a época. Eles só ficaram sabendo dessa lenda sobre a casa depois que se mudaram. Por muitas vezes, a minha avó quis vender o casarão e se mudar, mas o meu avô não quis, ele achava que era besteiras. Nasceram meu pai e os meus tios, todos criados nessa casa, fora os outros parentes que a minha avó cuidava. E desde sempre, as coisas medonhas aconteciam dentro desta casa, como vozes nos corredores à noite e gritos de choros. Minha avó, com muito medo, mandou um padre rezar dentro da casa para ver se esses acontecimentos paravam, e adiantou por um tempo. Depois, meu pai conheceu a minha mãe e teve a mim e a minha irmã. Meu avô havia falecido e a minha avózinha continuava na mesma casa. É uma casa grande e os meus tios já tinham saído de lá, e a minha avó ficou apenas morando com uma sobrinha e com uma moça que cuidava da casa. Meu pai se mudou para ficar mais perto da minha avó, a sua mãe, e também porque a gente estava precisando de um lugar para ficar. A casa é muito grande e a minha mãe ajudava a moça a limpar a casa e ainda tomava conta de mim e da minha irmã. Ela ouvia passos vindo do corredor, pessoas batendo palmas e sussurros como se fosse realmente de desespero. Eu não lembro de muita coisa, mas minha mãe falou que eu tinha um amigo imaginário que eu conversava. Na verdade, esse amigo imaginário deveria ser o espírito de uma das crianças que foram mortas no século passado, pelo próprio tio, no caso. Minha mãe certa vez viu um homem perto do berço onde minha irmã dormia, um homem branco, com cara feia e zangado. Aquele homem estava observando a gente. Com certeza deveria ser o espírito daquele cara que morreu pelas mãos do próprio irmão. Era um espírito que tornou maligno, dominado pelo ódio e cheio de sentimentos de vingança. Naquela região também teve muitos escravos no século passado. Minha avó já disse que via uma menina negra de aproximadamente 9 anos que também vivia naquela casa. As pessoas falavam que a nossa família era muito estranha por topar ficar morando ali. Depois de um tempo, a minha avó morreu. E com isso, os meus tios resolveram vender essa casa. Por ser uma casa muito grande, muito antiga, a reforma certamente sairia muito caro, tinha infiltração e muito cheiro de mofo. Meus tios venderam a casa e nenhum morador morou por lá por muito tempo, sempre dava algum problema. Por fim, um senhor que passou pela casa tinha um comércio e os animais de estimação que ele cuidava morriam lá dentro sem explicação. Hoje em dia, essa casa já está abandonada, com risco de demolição.
mas as lembranças e as histórias permaneceram dentro da nossa cabeça. Quando a gente morava lá, minha mãe via os espíritos dos mortos que ali estavam, mas ela só contou pra gente depois de sairmos para não nos assustar na época. Hoje eu estou com 42 anos, sou casada e tenho 3 filhos. Eu sempre conto para eles sobre essa casa, sobre os momentos de terror que passamos lá, e eles ficam com muito medo. Minha mãe hoje em dia evita falar sobre isso. Ela não gosta muito de falar sobre essas coisas. Acredito que ela ficou mesmo traumatizada. Só de falar sobre isso ela faz o sinal da cruz. Eu realmente acredito no mundo sobrenatural. Além disso, essa história também nos ensina uma grande lição. Não devemos brigar por bens materiais. Aqueles irmãos brigaram tanto por essa casa, um deles matou os membros da própria família, tudo por ambição. E hoje a casa está abandonada e se acabando sozinha. A mágoa e o ódio são sentimentos que escravizam a nossa própria alma. Boa noite a todos. Olá, meus amores, boa noite para todos vocês. E por hoje finalizo aqui mais uma história sobrenatural. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude essa nossa nova família a crescer. Fiquem bem e até o próximo vídeo.